Olá, você sabe qual é a posição do Brasil em acidentes de trânsito? Estamos na 5ª posição entre todos os países do planeta, atrás de Índia, China, Estados Unidos e Rússia. No Senado, uma sessão para homenagear as vítimas de acidentes de trânsito e um gesto de solidariedade com as famílias. Em março de 2003, falecia em trágico sinistro de trânsito nosso primogênito Fabrício Diniz, aos 20 anos, na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca. Fabrício e duas amigas, ambos sem cinto de segurança, sentados no banco de trás, faleceram após uma capotagem e colisão com um poste. Minha filha faleceu com 20 anos, com tantos sonhos e planos. Ele veio, bêbado, ele saiu arrastando todo mundo, passando por cima de todo mundo. Estamos formando um exército de jovens mutilados e certamente essa perda de força produtiva impactará negativamente em nosso crescimento econômico. E a morte no trânsito é terrível, porque é uma morte que não dá tempo de despedida. É a filha que saiu, foi para a escola e não voltou. É a filha que foi para uma balada e não voltou. Os depoimentos são fortes e os números incontestáveis. O Brasil, de 2, 4 rodas, é um país de mortos e sequelados. Entre 2014 e 2019, foram mais de 219 mil vidas perdidas no trânsito. Em 2017, os acidentes de trânsito foram a principal causa de mortes de crianças entre 5 e 14 anos. Independentemente da faixa etária, as mortes no trânsito representam a 3ª causa de mortes prematuras no país, atrás apenas de doenças do coração e violência interpessoal. Estima-se em mais de 6.700 o número de atropelamentos fatais em 2019 no país. De todas essas vidas brasileiras perdidas em 2019, 27.280 eram de homens, ou seja, quase 83% das vítimas fatais de trânsito eram pessoas do sexo masculino. 21.341 se concentravam nas faixas etárias de 15 a 49 anos, ou seja, quase 65% das vítimas fatais de trânsito eram pessoas jovens. Essas informações são assustadoras, senhoras e senhores. Demonstram a necessidade de aperfeiçoamento e de criação de políticas públicas que visem o trânsito seguro. Dados recentes divulgados pela Abramet apontam que, em plena pandemia, o número de atendimentos a vítimas de sinistro de trânsito bateu um novo recorde. E desse total, 54% das vítimas foram motociclistas. Quem é mãe, pai, enfim, não tem preço. Assim. A gente ver uma mãe falando da perda de um filho, a gente, né, eu me solidarizo, assim, da dor imensa, sabe? Que não tem explicação. E a gente sabe que o trânsito brasileiro, ele é o 4º mais violento, né? Os acidentes de trânsito são a 3ª causa de morte. Comece a tratar como ocorrência de trânsito e não acidente de trânsito. Acidente é uma coisa que você não consegue controlar. E uma ocorrência de trânsito é uma coisa gravíssima. Se eu falar para o senhor que o senhor teve um acidente na rua de trás da sua casa, você o máximo que vai fazer é lamentar. Agora, se eu falar que teve uma ocorrência, o senhor, como foi delegado, o senhor sabe muito bem disso, né? Causa no ser humano uma mudança de postura e de comportamento. Segundo a Organização Mundial de Saúde, morrem mais de 1.300.000 pessoas por ano, deixando ainda um rastro de mais de 50 milhões de feridos, muitos com lesões irreversíveis. Um verdadeiro exército de mutilados. Que vergonha. Os números são trágicos, mas em 2008, a Lei Seca foi uma mudança de comportamento. A chamada Lei Seca entrou em vigor em junho de 2008. Atualmente, beber e dirigir sob efeito de álcool é infração gravíssima, com multa e suspensão da carteira por 1 ano. E se a concentração no organismo for igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, a pena é de 6 meses a 3 anos de prisão. Em 2020, foram mais de 5.000 acidentes nas estradas federais envolvendo álcool e direção.
Notificações somaram 12 mil. Final de semana, então, a gente vê tanta gente saindo de praia, de clube, todo mundo bêbado, todo mundo bebendo, e você não vê ninguém parando ninguém. Se parar um carro ou outro é muito. Tem que parar todo mundo, porque talvez aquele que não foi parado, aquele ali pode ser aquele que pode fazer uma tragédia lá na frente. Eu acho que tem que ter mais fiscalização, porque senão esses acidentes não vão acabar. Os pais chegavam para mim e falavam assim: doutor, o motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ora, quem nada deve, nada teme. É isso que tem que ser uma legislação em defesa da vida? Se você se recusar, vou presumir que você fez uso. Eles viravam para mim e falavam: doutor, a polícia devolveu o carro. Doutor, 5 dias depois, a polícia devolveu a carteira de habilitação. Doutor, o delegado fixou R$1.000 de fiança. A vida da minha filha vale R$1.000, doutor? Vocês não têm noção do que é ouvir isso. E eu fui impregnado ouvindo isso diuturnamente. Senhores, a vida do trânsito está em nossas mãos. Até onde vai a responsabilidade de quem dirige um veículo conduzido ou não com passageiros após fazer uso de álcool ou substâncias psicoativas? Para tanto, infelizmente, hoje podemos contar com a fiscalização da lei seca e dos exames toxicológicos de larga janela, ambos contribuindo para a diminuição das mortes no trânsito. Todo dia a gente vê as pessoas, né, fazendo infrações, enfim, e com as tristes notícias a gente não vê mudanças, né, de comportamento de infratores, como beber e dirigir, usar o celular ao volante. Então isso nos deixa muito triste. No meu trabalho, enquanto delegado de trânsito, uma das questões que mais me indignava era a certeza da impunidade de condutores alcoolizados. Ou seja, meses preso em flagrante, era posto em liberdade com arbitramento de fiança, e ao final do processo, quando se arrastava por anos, condenava, mas ele não ficava nem um dia preso. Mais uma vez, o único condenado é a família da vítima, que sofre com a dor da perda e pela certeza da impunidade. Infelizmente, no Brasil, mesmo decorrido mais de 10 anos da lei seca, ainda há brasileiros que bebem, dirigem, machucam, matam pessoas inocentes, na certeza de que sairão impunes. Gente, se você bebeu, pega um Uber, pega um táxi, vai embora, deixa o carro onde estiver. Acho que você tem que ter mais, pensar por si e pensar pelo próximo também, o que vai acontecer. Você beber um copo de cerveja já te faz a sua mente. Você já fica meio inconsciente. Então, eles não pensam na família do próximo, o que possa acontecer, igual aconteceu com a minha filha. E apesar da lei seca, como vimos aí, as críticas ainda são muitas, mas o trânsito é uma preocupação mundial. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2016, houve uma morte no trânsito a cada 23 segundos. Mais de 1.300.000 vítimas fatais. Ainda segundo a OMS, lesões no trânsito são a principal causa de morte entre pessoas de 5 a 29 anos. Já a Organização das Nações Unidas proclamou 2021 a 2030 como a segunda década de ação pela segurança no trânsito. A meta é reduzir pela metade o número de mortos e feridos. Em 2020, nós falhamos no cumprimento da primeira década de ação pela segurança do trânsito, pois não cumprimos minimamente a redução do número de mortes em pelo menos 50%. Temos que ter, sim, uma preocupação com a gestão de segurança do trânsito, vias de mobilidade mais segura, veículos mais seguros, usuários das vias mais seguros e uma atenção após o sinistro de trânsito. Sabemos que é uma luta e um desafio diário, em que as entidades precisam estar mobilizadas. Tem os acidentes de trânsito e as mortes relacionadas. E as perguntas sem respostas. Então, se for para continuar assim, aonde que vai parar nosso trânsito? Como será viver sem eles pelo resto da vida? Como que fica a autoestima de uma jovem que ficou com uma
perda da função locomotora, com a deformidade permanente. Os senhores da lei, quando arbitram como sentença o pagamento de cesta básica, para quem claramente excedeu velocidade, usou drogas e álcool, os senhores comparam a vida dos nossos filhos a alguns grãos de arroz e feijão. Então, deixa uma pergunta no ar. Quanto é que vale a vida dos filhos dos senhores? A dor física e a dor da alma. As sequelas, às vezes invisíveis, das famílias com parentes vitimados pelo trânsito. Aquele casal se sentiu culpado na morte. Eu não falei que não era para você ter dado a moto. Eu não disse que não era para você ter deixado sair com aqueles colegas. E aí a morte do matrimônio. A morte do matrimônio é um desdobramento do acidente de trânsito. O avô sente a falta da neta, que era o xodó. E aí ele entra num processo de depressão. Aquela é uma morte decorrente do acidente de trânsito. O irmão sente a falta da irmã. Cai o rendimento escolar. Começa a usar o cigarro, o álcool, droga lícita ou ilícita. Essas mortes não entram nas estatísticas. Enquanto nós não tratarmos a dor dessas pessoas, essas sequelas invisíveis, né, esse estresse pós-traumático que muitas famílias nem sabem o que é isso e não buscam atendimento, não buscam apoio, e isso gera outras doenças, outras enfermidades físicas, né, na pessoa, nós não vamos tratar essas pessoas com a dignidade necessária. E nós não vamos entender a necessidade de realmente trabalhar por um trânsito mais seguro. Eu estou com um problema no coração, é depressão, é um monte de remédio que eu tenho que tomar que antigamente eu não tomava. Você não tem mais ânimo, você não tem mais felicidade, você não tem mais nada. Por quê? Foi um amor que te arrancaram de você cruelmente. Nós já falamos da lei seca que criou um novo paradigma. Vamos ver agora outras mudanças que mexeram com o Código Brasileiro de Trânsito. Em 2018, o país ganhou o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, o PENATRANS. A meta é, em 10 anos, reduzir à metade o Índice Nacional de Mortes no Trânsito. Outra novidade, pelo Código Brasileiro de Trânsito, homicídio culposo ou lesão corporal culposa, ou seja, quando não há a intenção, é punido com cadeia. Mas o Código Penal permite penas alternativas em caso de crime culposo. Mas no final de 2020, o Congresso aprovou a lei que retira esse benefício do Código Brasileiro de Trânsito. No final de 2020, obtivemos uma conquista valiosa. Com muito diálogo e esforço, consegui, no âmbito do Congresso Nacional, que motoristas condenados por homicídio culposo e lesão corporal culposa no trânsito, quando estiverem sob influência do álcool ou qualquer substância de efeito psicoativo que determine dependência, não poderão ter pena privativa de liberdade substituída pelas chamadas penas restritivas de direito. Em outras palavras, uma vez condenados, serão presos. A alteração do Código de Trânsito Brasileiro também é mais um esforço para mudarmos a cultura do, aspas, beber e dirigir. Esperamos que a consciência sobre a consequência penal para esse tipo de comportamento façam as pessoas mudarem de ideia, façam as pessoas utilizarem o transporte público, táxi ou aplicativos de transporte, façam as pessoas escolherem um amigo da vez, um motorista da rodada. Senador, primeiro, novamente parabenizá-lo pelo tratamento que o senhor conseguiu colocar na 14071, né, com a penalidade dos motoristas que tenham ingerido álcool e se envolvem em acidentes de trânsito. Acho que isso daí foi um grande avanço, Eu imagino o quão o senhor deve ter lutado e as resistências que o senhor enfrentou para conseguir colocar isso na legislação. A dor física, essa a gente não consegue calcular, mas há também os impactos financeiros. Tem projeto para ressarcir os prejuízos ao SUS, o Sistema Único de Saúde. O cálculo é do IPEA, 1,5 trilhão de reais o custo para o país das mortes no trânsito entre 2007 e 2018. Entre março de 2020 e julho de 2021, o Sistema Único de Saúde registrou 308 mil internações motivadas por acidentes de trânsito.
E o ressarcimento ao SUS já virou projeto de lei aprovado no Senado e em análise agora na Câmara dos Deputados. As despesas com o tratamento de saúde das vítimas seriam responsabilidade do condutor de veículo que cometesse os crimes de homicídio ou lesões corporais sob efeito do álcool. Também gostaria de citar a minha relatoria no projeto de lei que obriga o motorista embriagado ou entorpecido a ressarcir as despesas que o SUS arcou com as vítimas de acidente de trânsito. É óbvio. Ora, por ano, o custo desses acidentes no Sistema Único impacta 50 bilhões de reais. E quem paga esse valor? O contribuinte. Não. Nós temos que pegar a relação de causalidade. Quem deu causa àquela pessoa que ficou internada lá naquele setor de ortopedia, que fez a utilização de uma equipe multidisciplinar, que ficou 1 mês, 2 meses, com custo elevadíssimo, ele que vai pagar essa conta. Então, a Advocacia Geral da União passa a ter legitimidade para entrar com uma ação regressiva, uma ação contra esses motoristas. Claro, o Estado arca, mas quem vai pagar futuramente, sendo solvente, seria esse motorista. Saímos da saúde para a educação no trânsito. Está na lei, mas já deveria estar nas escolas. Está lá no artigo 76. A educação para o trânsito será promovida na pré-escola e nas escolas de 1º, 2º e 3º graus, com conteúdo programático sobre segurança de trânsito e treinamento de professores e multiplicadores. Minha filha, Natasha, hoje ela está com 19, 20 anos, quando ela tinha 5 anos, ela catava o lixo no chão, na rua, e a gente brigava com ela, porque ela ia pegar o lixo e ela falava assim, vai estragar o planeta. Imagina uma criança de 5 anos falando isso para você, porque a professora botou na cabeça dela, né, que existia um tal de meio ambiente, uma tal de ecologia e um tal de planeta. Que para nós, há 15, 20 anos atrás, a gente não entendia muito bem isso. E hoje eu reciclo o meu lixo na minha casa. Então, a gente acredita que a educação de trânsito vai passar por esse mesmo processo. Nós vamos ter que transformar a sociedade para ver essa mudança que o senhor tanto implora e falou, narrou muito bem. Então, a questão da educação para o trânsito. Ora, se o Estado falha na fiscalização, se o Estado falha na educação para o trânsito, como manda o artigo 76 do Código de Trânsito, e se o Estado falha na legislação, esses 3 elementos são combustíveis que vão fazer com que esse número aumente cada vez mais. Além do mais, do infantil à universidade, trânsito é vida. Imagina se nós não tivermos iniciativa dessa de chamar a atenção, que nós fazemos inserir na base da vida, que é a criança na sala de aula, na escola, com os professores, se nós não inserirmos esses temas, o que nos espera adiante? Se nós não inserirmos essa matéria como um programa oficial de governo, nunca teremos a paz que tanto almejamos. Mas nossa bandeira está aí com o senhor senador Fabiano Cantarato, que nós possamos ter essa representação no Senado sempre com essas iniciativas. E quem mais sofre com o trânsito violento são os motociclistas, a pandemia e a força do delivery. E mais vítimas. O fenômeno do delivery trouxe um novo impacto sobre a nossa mobilidade urbana, na medida em que, mesmo representando cerca de 22% da frota circulante nacional, os acidentes, melhor dizendo, os sinistros de trânsito que envolveram essa categoria, representaram mais de 80% das solicitações de reembolso ou por morte ou por invalidez permanente junto ao DPVAT. Estamos formando um exército de jovens mutilados, que oneram o SUS, Previdência Social, e certamente essa perda de força produtiva impactará negativamente em nosso crescimento econômico. 59% dos acidentes de trânsito são proporcionados por questões da visão, né? E nós temos que trabalhar sobre isso. Entre 2010 a 2019, no Brasil, foram 3.500.000 acidentes de moto, dos quais 200.000 morreram, 800.000 está com sequela parcial, mas sequelado, e 2.500.000 prostrados numa cama. Ora, imagina o custo emocional, moral e financeiro para uma nação. Então, senador,
Parabéns ao senhor por politizar essa questão que é importante. E nós já falamos sobre os prejuízos à alma. Então, um pouco sobre a psicologia de tráfego. Acompanhe. Por exemplo, um crime de trânsito envolvendo uma mulher, muitas vezes ela não queria mais dirigir. Ela achava que o veículo não tinha, homens também. Mas então trabalhar esses três atores, as famílias que perdem alguém, as vítimas que sobreviveram e os motoristas infratores, é um trabalho extremamente importante de humanização, cujo papel da psicologia do tráfego, e aí nós sabemos o valor que o curso de psicologia tem. O psicólogo, ele tem uma imensa responsabilidade, assim, né, de poder, além da perícia psicológica, que é a nossa ação também, poder cuidar, né, cuidar dessa família, das vítimas, né, que não são só as perdas, aqueles que ficam sequelados, né, como teve um acidente, ficou com sequela. Então, são muitas perdas. E o psicólogo do trânsito, eu gostaria de deixar esse registro aqui. A gente tem um papel fundamental, que é poder, né, estar... A nossa alegria fosse que a gente pudesse prevenir, né, preservar essas vidas, promover a saúde mental, evitar que isso acontecesse. Mas eu acho que é uma sementinha, nós vamos plantando essa sementinha, construindo este cenário. Nós temos que mudar esse cenário de trânsito, que cada vez é mais caótico. E com certeza o psicólogo do trânsito ele está inserido nesse meio também. E durante a sessão no Senado, surgiu a expressão corrente do bem no trânsito. É o zelo por você e pelo próximo. Eu lembro que quando eu era muito exigente com essa coisa de beber e dirigir no Espírito Santo, e muita gente falava assim, por sua causa eu parei de dirigir depois que eu bebo. Aí eu falava assim, tudo bem, mas e o que você está fazendo para mudar o seu comportamento local? Porque às vezes a pessoa faz isso no churrasco, ela não está bebendo, ela foi de táxi ou de Uber, mas ela vê o melhor amigo saindo do churrasco numa situação deplorável e não faz nada, nenhum trabalho de intervenção ali. Vê o seu tio saindo e não faz nada. Me perdoe, mas esse é um comportamento egoísta. Você só está visando o seu lado. Você tem que se contaminar com essa grande corrente do bem em defesa da vida humana. Respeito, justiça, saudade. São falas de todos nós, que de alguma forma também somos sobreviventes do trânsito. Viver com ausência definitiva é conviver com as lembranças eternas. Mas a morte não é a maior perda da vida. A maior perda da vida é aquilo que morre dentro de nós enquanto vivemos, quando nos omitimos em relação aos nossos direitos. Respeitem, portanto, a vida alheia, sejam felizes, amem. Uma pessoa feliz não tem o melhor de tudo, mas certamente torna tudo melhor. Então, isso vai entristecendo com a gente pela justiça que a gente hoje em dia tem no Brasil. A gente não tem justiça. Vai ser pago? Vai. Foi igual o senhor Fernando falou. Vai pagar com cesta básica? Não, gente, não tem que pagar com cesta básica. Tem que pagar lá onde ele deve ser pago, dentro da prisão. Porque ele tem que saber a dor, a saudade que a gente fica. A minha filha tinha toda uma vida pela frente. Ele arrancou ela de mim. Ele arrancou brutalmente. Eu não vivo mais. Eu não sei até quando eu vou viver. Eu peço que eu vivo até eu fazer justiça por ela. Para mim não existe mais felicidade. Eu não conheço essa palavra, felicidade. Porque ele me arrancou a minha felicidade. Olha como que ela era linda. Minha filha, 20 anos, foi tudo, foi arrancada de mim, cruelmente. Sou um sobrevivente do trânsito, perdi todos os meus tios maternos pela violência do trânsito. Já como especialista, tive essa missão desagradável de comparecer ao Instituto Médico Legal, reconhecer um grande amigo, olhar caixão, olhar túmulo, olhar vaga no cemitério. Isso nos marca.
Imagina as pessoas comuns que não têm a mínima noção da violência que hoje existe nas nossas vias urbanas. Tenho certeza também, senador, que temos um grande desafio também como integrantes do planeta de trabalharmos por uma mobilidade urbana equitativa, uma mobilidade urbana inclusiva e sustentável. Eu só deixo o recado aqui para todos, para encerrar. Faça a sua parte no trânsito sempre com muita responsabilidade, antes que, infelizmente, você possa ser a próxima vítima. Meu nome é Fernando Diniz e eu sou um pai órfão de filho. Muito obrigado. A saudade é tanto, dói tanto, que é até impossível falar como é que era essa dor. Porque se você tem uma dor de cabeça, você vai lá e toma um remédio, passa a dor de cabeça. Agora, essa dor que a gente sente, não tem como curar. Não tem como. Nunca mais. Nunca mais eu vou ser a mesma Renata. A minha felicidade foi enterrada junto com ela. Eu sei que jamais, nada que nós fizermos, vai trazer de volta o seu filho ou a sua filha. Nada. Mas, por favor, vamos continuar. Vamos fazer disso uma grande corrente do bem em defesa da vida humana. Para que não existam outras Amandas, para que não existam outros pais como o seu Fernando. Que as tragédias sirvam de exemplo para quem faz cumprir as leis, para quem faz as leis e para aqueles que julgam nos tribunais os crimes de trânsito. O Em Discussão fica por aqui e até o nosso próximo programa.